Eu quero convidar todos os irmãos que ficam conosco ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. É onde estamos já há algumas semanas. Vamos terminar o capítulo 8. E como você pode ver em sua Bíblia, a próxima pregação vai tratar da conversão de Saulo. Mais um motivo para não negligenciar o dia do Senhor em comunidade. Vamos estudar um dos textos mais preciosos da Bíblia na próxima semana. Mas hoje estudaremos do verso 26 ao verso de número 40. Teodoro de Beza, sucessor e biógrafo de João Calvino, mencionou em uma de suas obras os 3 grandes pregadores da Genebra de sua época, século XVI. O próprio João Calvino, Guilherme de Farel e Pedro Viret. Segundo Beza, Farel era o mais inflamado, o mais apaixonado dos 3. Viret era de longe o mais eloquente. Escolhia as palavras mais belas e as organizava de tal modo que o tempo voava enquanto falava. Calvino, por sua vez, era o mais profundo deles. Seus sermões estavam sempre cheios de ricas e importantes informações. E também trazia sempre explicações claras acerca da palavra de Deus. Interessantemente, irmãos, depois de destacar as melhores qualidades de cada pregador de Genebra, Teodoro de Beza faz um comentário conclusivo assim: um pregador que fosse uma combinação desses 3 homens, certamente seria um pregador perfeito. Eu posso concordar com ele, mas verdade seja dita, Deus não deu todas as qualidades a um único pregador. Como acabamos de ver, Ele as dividiu entre eles. Cada um tinha um pouco, nenhum deles tinha tudo. Geralmente é assim que Deus trabalha. Ainda assim, cada um deles, a seu modo e em sua congregação, foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para o avanço do Evangelho. Por quê, irmãos? Porque Deus, nas palavras de Timothy Keller, Deus e não os pregadores é o segredo da pregação. A diferença entre uma boa e uma grande pregação, diz o mesmo pastor presbiteriano, é o Senhor. É o Senhor quem torna grande no coração das pessoas o que pregadores só podem fazer pequeno em seus textos ou falas. E é o que encontramos outra vez no texto de Atos. Mais precisamente, nos versos que vamos estudar nesta tarde. Vamos à leitura, irmãos. Atos capítulo 8, verso de número 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por todos os elementos prescritos em Tua palavra, que nos dizem o que um culto cristão deve ter. Orações, canções espirituais, ofertório, leitura da palavra, proclamação da mesma. Este, Senhor, é o momento quando nós paramos de falar para ouvir a Tua voz. Assiste-nos, Senhor, e nos permita viver as promessas da Tua palavra. O Salmo de número 19 nos diz que a Tua palavra é mais preciosa do que o mais puro ouro desta terra, que ela é mais saborosa do que o mais doce mel, e que, se acolhida nos corações, ela traz recompensas sem comparação. Pelo Teu Espírito, ajuda-nos a acolher e responder à Tua voz. Nós te pedimos isso em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Embora tenha nos dito que os cristãos foram os responsáveis pela evangelização da Judéia e da Samaria, é fato que no capítulo 8, Lucas dá algum destaque ao diácono pregador de Jerusalém, Filipe. Rompendo as barreiras étnicas, culturais e religiosas, ele, como já ouvimos nas últimas semanas, levou a luz do Evangelho a um povo sincretista que vivia mergulhado em densas trevas espirituais. O mesmo segue acontecendo na última parte do capítulo 8. O Evangelho segue a sua expansão rumo aos confins da terra, e isto também por meio do ministério deste homem, Filipe. E com este episódio do eunuco etíope, o texto nos convida a olhar para a pregação de Filipe como uma espécie de modelo da nossa pregação. E isso tem muita importância, irmãos, pois foi através do Evangelho, ou da pregação, que Deus fez o seu reino avançar. Então, Ele continua fazendo o Evangelho avançar nos nossos dias, através do mesmo caminho, a pregação.
Por isso a igreja precisa se preocupar com ela, se ocupar com ela, conhecê-la, praticá-la, torcer, orar por ela. Como é que esse texto nos ajuda, irmãos? Bem, eu acho que ele resgata, levanta, destaca 3 verdades básicas acerca da pregação. A primeira delas: a pregação do Evangelho exige obediência por parte de seus pregadores. É com ela que Lucas começa o seu texto. Verso de número 26 registra: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. O verso 27 nos diz que ele, Filipe, se levantou e partiu imediatamente. A última oração pode nos dar a impressão de que se trata de uma decisão fácil, mas na verdade não deve ter sido nada fácil, pois Filipe estava vendo com os próprios olhos o avanço do Evangelho na grande cidade de Samaria. E agora Deus estava chamando a uma estrada deserta. É bem possível que ele tenha se perguntado: como assim? Vou abandonar esta grande obra em Samaria para me dirigir à estrada deserta que leva a Gaza? De toda forma, como acabamos de ler, irmãos, Filipe se levantou e partiu imediatamente. Ele não questionou a Deus, ele não hesitou em ir, ele simplesmente obedeceu. E o mesmo acontece ao final deste primeiro parágrafo, quando o Espírito lhe disse, verso de número 29, aproxime-se, Filipe, dessa carruagem e acompanha. Qual foi a resposta dele? Verso 30 nos diz: então Filipe correu para a carruagem. Embora agora ele esteja ouvindo outra pessoa, o próprio Espírito Santo e não um anjo de Deus, a obediência dele permanece a mesma. Ele corre em direção à carruagem, atendendo a voz do Senhor. E talvez você esteja se perguntando: por quê? Por que Deus tiraria um homem de uma grande obra em uma cidade e o levaria para trabalhar em uma estrada deserta? A resposta se acha no verso de número 27, irmãos. No caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope. Sim, esta é a resposta, irmãos, para a ordem estranha de Deus. Não sei se você entendeu, mas Deus estava para salvar um eunuco africano. Não lhe parece grande coisa? Mas é. Estamos falando de um homem que era eunuco e que, portanto, por causa de sua deficiência no corpo, estava destinado a ficar do lado de fora do templo de Jerusalém. O seu defeito, por lei, não lhe permitia cultuar do lado de dentro. É a este homem que Filipe deve pregar, a fim de, através do Evangelho, colocá-lo do lado de dentro do culto do Senhor. Ele não era apenas um eunuco, ele era também um africano. O que significa dizer que o Evangelho estava avançando rumo aos confins da terra, exatamente como Jesus prometeu, irmãos. Pode ter parecido uma pequena tarefa para Filipe ao início,
Mas a verdade era que se tratava da evangelização de um continente inteiro. E sobre o eunuco, Lucas nos conta no verso 27, parte final, que ele fora a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, verso 28, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. O que me faz perguntar, amigos, quem estava buscando a quem neste episódio? Do lado de fora era o eunuco africano que procurava a Deus. Mas do lado de dentro, irmãos, como a Bíblia ensina em tantas passagens, era o próprio Deus quem estava buscando o eunuco africano. Ele nem sabia, mas Deus estava para encontrá-lo em uma estrada deserta e iria salvá-lo mediante a obra do Espírito, mas também através da pregação do Evangelho. O que você acha disso? Se assemelha ao eunuco de alguma forma? Quem sabe você anda lendo a Bíblia em casa, escondido de alguém. Ou quem sabe tem tido uma vontade estranha de cultuar, ou de acessar o YouTube para ouvir sermões bíblicos. Será que você não anda buscando a Deus como pode, à semelhança do eunuco? E se eu lhe dissesse que há algo maior e melhor acontecendo? E se eu lhe dissesse que, na verdade, é Deus quem anda buscando você? Acreditaria em mim? Eu sei, irmãos, aos olhos dos homens foi o eunuco que leu a Bíblia. É você que abre o texto em casa. Eu também sei que foi o eunuco que se dirigiu a Jerusalém, e foi você que dirigiu a igreja nesta tarde. Contudo, a Bíblia é clara quando nos diz que ninguém pode buscar a Deus sozinho, de verdade. Como assim, Renan? Por causa dos nossos pecados, irmãos. Nós não buscamos a Deus como o fim supremo. Nós o buscamos como um meio que nos levará ao que realmente desejamos: alegria, paz, sucesso, prosperidade, preenchimento interior. Nas palavras de Dr. John Stott, nós não buscamos a Deus visando a glória dele. Nós não o buscamos porque o amamos de todo o nosso coração. Nas palavras do Dr. R.C. Sproul, em nossa condição caída, desejamos os benefícios que só Deus pode dar, mas o próprio Deus não queremos. Você me entende agora? Qual é a boa notícia então, Renan? À luz destes primeiros versos? Bem, se existe uma pessoa que consegue buscar a Deus por Deus e não por seus benefícios, a verdade é que Deus primeiro buscou e achou tal pessoa. Não foi, portanto, o eunuco que resolveu adorar, irmãos. Primeiro, foi Deus quem antes da fundação do mundo o havia escolhido para a salvação. Não foi você quem tomou a iniciativa de ler o texto ou de vir a esta adoração hoje. É sempre Deus quem toma a iniciativa de buscar e salvar aqueles que lhe pertencem. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
E agora, o que você me diz disso? Talvez você se sinta mesmo um eunuco. Alguém excluído, separado. Sinceramente, esta é a experiência normal. Pois, na verdade, todos nós nascemos como eunucos. Todos nós, na presença de Deus, temos defeitos e estamos em pecado. E não somos qualificados à adoração. Quem sabe você preferiu a riqueza à família, como os eunucos do passado. A propósito, saibamos disso. Muitos eunucos do primeiro século escolheram tal vida. Nem todos eram obrigados à vida de eunuco. Muitos sacrificavam a família para ocupar cargos de importância e confiança e assim ter prestígio social e riqueza. Não é assim que muitos jovens dos nossos dias continuam vivendo? Muitos só querem casar depois de obter todos os graus da academia. Outros, já casados, só pensam em filhos depois de todas as conquistas de carreira. Vão adiando, empurrando, deixando a família para depois. São eunucos na prática. Alguns, infelizmente, terminam a vida sozinhos, porque ao início dela valorizaram coisas e não pessoas. Deram ouvidos a deuses falsos e não a Deus. Esse não é o seu caso. Graças a Deus por isso. Ainda assim, por outros pecados que você cometeu ou comete, é bem possível que se sinta excluído também. Esta era a experiência do eunuco. Era assim que eu também me sentia, irmãos. Mas então surgiu um Filipe, que me disse o seguinte: Cristo morreu para salvar eunucos imperfeitos. Até outro dia eu não podia entrar no templo de Jerusalém, como o eunuco não podia. Agora, por causa do Evangelho, eu posso viver na presença de Deus sem medo. Você também pode. O que precisa fazer é responder ao Deus que enviou o seu único filho para buscá-lo e salvá-lo. Como ele o fez, Renan? Momentaneamente, quando subiu ao Calvário e foi pregado à cruz, Jesus se permitiu ser visto e feito no eunuco mais feio deste mundo. Não necessariamente porque havia sido castrado, mas porque naquele momento todos os seus horríveis pecados, todos os meus mais feios pecados estavam sobre ele. E com que propósito estava Cristo na cruz, irmãos? Ele estava buscando e salvando a mim, um eunuco pecador, buscando e salvando a você, outro eunuco pecador. Responda, portanto, àquele que se aproximou de nós na cruz do Calvário. Mas quem pregará aos eunucos deste mundo, Renan? Quem pregará aos homens e mulheres de meia idade que, porque priorizaram a riqueza e a carreira, estão sozinhos na vida agora? Quem se ocupará com a evangelização de um único homem em uma beira de estrada?
E quem se daria o trabalho de pregar e discipular algumas poucas crianças? A nossa sociedade sempre nos afasta dos pequenos e dos poucos, e sempre nos faz desejar os grandes e os muitos. É como se o bom fosse sempre grande. É como se a pregação maravilhosa fosse aquela feita para multidões de pessoas. Mas o seu filho não lhe é precioso também? Será que a minha esposa não me é cara o bastante para ouvir uma pregação também? E aquele colega de trabalho, de escola? Os pequenos e os poucos, irmãos, também são valiosos aos olhos de Deus. Não há diferença se prega para 1 ou para 1000. E depois você não tem ideia de para quem está pregando. Filipe não sabia, mas dizem os historiadores que se tratava do primeiro missionário ao continente africano. Você não tem ideia do que Deus fará através do seu filho, da sua filha. Você não pode mensurar agora o que Deus fará através daquele colega de trabalho ou daquele amigo da escola. Por isso, não despreze-os. Pregue o evangelho a eles também, esperando que Deus faça deles, poucos e pequenos, grandes homens e mulheres em seu reino. Pois nós não temos ideia de quem serão as pessoas para quem pregamos agora. E o que fazemos então, Renan? Nós obedecemos. Como Filipe, obedecemos, mesmo quando não temos todas as informações do mundo. Por quê, Renan? Porque nós temos a Deus, irmãos. Independentemente dos detalhes pequenos e importantes que gostaríamos de ter sobre a vida, nós temos a Deus, grande, sábio e bom. É como coloca o pastor presbiteriano Derek Thomas: os propósitos de Deus frequentemente nos parecem estranhos, especialmente quando estamos de posse apenas de um fragmento e não do quadro total de sua vontade. Se Deus parece nos guiar ao longo de um caminho sem sentido, é porque só temos uma parte pequena e não a totalidade de sua vontade. É assim que você se encontra nesta tarde, em relação ao seu ministério, à sua família, à sua vida profissional. Meu irmão, não se preocupe tanto com os detalhes do amanhã. Preocupe-se muito mais em obedecer à vontade de Deus que já está revelada. E depois confie nele. Creia que ele vai liderá-lo, conduzi-la àquilo que ele planejou para você antes mesmo da fundação do mundo. Deus não será frustrado, irmãos. Confiemos nele. Como esse texto pode nos ajudar com a pregação do Evangelho? Outra verdade que ele destaca é a seguinte: a pregação do Evangelho deve ser sempre cristocêntrica, irmãos. Curiosamente, não é com Cristo que Filipe começa. Filipe começou ouvindo, verso de número 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo?
E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Vejam isso. Filipe começa ouvindo, se aproximando do africano etíope. Mas agora ele está lado a lado com este homem. E o que ele vai fazer depois? Ele vai oferecer explicações sobre o texto que o homem já estava lendo. Qual era? Verso número 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? De quem Isaías está falando, irmãos? Pode falar sem medo, é isso mesmo. De Cristo. É claro, eu e vocês sabemos disso. O eunuco, coitado, não fazia ideia. E não era somente culpa dele. Os judeus de sua época não conseguiam fazer essa ligação messiânica. Os melhores mestres de seu tempo diriam sobre este texto: ou Isaías está falando acerca de si mesmo, ou deve estar falando sobre o povo sofredor de Deus. Jamais diriam: é sobre o Cristo sofredor de Deus. O eunuco ouviu várias explicações, mas não se deu por satisfeito, continuava em dúvida. Por isso ele perguntou a Filipe, verso 34, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? A bola, irmãos, como dizemos por aqui, está na marca do pênalti agora. E alguém poderia até gritar: faz teu nome, Filipe, se consagra. Não funcionaria, irmãos. Pois Filipe não estava preocupado com seu próprio nome. Ele estava obcecado como o nome precioso de Jesus. É o que nós vemos ao final deste parágrafo, verso número 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Este verso lhe faz lembrar de outro verso, outra passagem, dica, também escrita ou registrada por Lucas. Jesus pregou assim, irmãos, exatamente assim, para alguns discípulos na estrada deserta a caminho de Emaús. Se lembram disso? Filipe está fazendo com este eunuco africano exatamente o que viu Jesus fazer com os discípulos. Ele vai de passagem a passagem do AT, apontando e apresentando Jesus como o Salvador prometido de Deus. Não é o que devemos fazer também, cristãos? Não é com este tipo de pregação que deveríamos nos ocupar sempre, todos os dias? Mas se queremos pregar, nós também precisamos ouvir, irmãos. Como Filipe, precisamos ouvir as perguntas que as pessoas estão nos fazendo. Você sabe o que os seus colegas de classe perguntam? Você está ouvindo a conversa dos seus amigos de trabalho, o que eles desejam? Os mais jovens provavelmente estão em busca de prazer, os mais velhos de paz. Alguns querem estabilidade na vida, muitos querem apenas curtir a vida. Seja o que for, como Filipe e como Paulo, que conheciam os ídolos dos judeus e dos gregos, nós precisamos conhecer
os falsos deuses dos nossos dias. O que habita a mente dos nossos colegas de trabalho. O que enche-lhes o coração. O que os movimenta deste emprego para aquele emprego. Desta mulher para aquela mulher. Deste concurso para aquele concurso. Mais do que isso, irmãos, se queremos pregar como o eunuco, nós precisamos ouvir os mestres. O eunuco africano precisou sentar para ouvir Filipe. Precisou declarar humildemente que ele não sabia de quem o profeta estava falando. Você consegue acompanhá-lo? Consegue sentar para aprender com outros cristãos? As palavras de João Calvino, século XVI. É difícil encontrar um em 100 que alegremente se submeta ao ensino. E é por isso que a leitura da palavra frutifica tão pouco em tantos cristãos. Falta-nos, conclui ele, a humildade do eunuco etíope. Esse é o nosso caso, irmãos. Vamos nos arrepender. E vamos dar graças a Deus por todos os mestres que Ele colocou no nosso caminho. Vamos valorizá-los. Enquanto me preparava para pregar, eu me coloquei de joelhos e saí lembrando de vários irmãos que Deus usou para me trazer até aqui. Faça o mesmo esta semana. Lembre-se dos homens e mulheres que Deus usou para abençoar e treinar você. Valorize os mestres com quem você vive. Suporte-os, ore por eles, esteja com eles. Caminhe lado a lado com homens e mulheres que podem lhe ensinar alguma coisa acerca de Deus. Pois nós precisamos aprender, irmãos. E com o mestre Filipe, nós aprendemos a pregar, irmãos. E é interessante que em um mesmo capítulo das Escrituras, Filipe tenha usado 2 métodos diferentes de pregação. Ao início do capítulo, ele pregou para multidões. Aqui, porém, ele está pregando para um único homem na estrada deserta. Mais interessante ainda para mim é a imutabilidade de sua mensagem. Quer falando à multidão, quer conversando com um único homem, a mensagem de Filipe era Cristo, irmãos. Ele altera o método, jamais mudaria a sua mensagem. Para muitos ou para um, ela sempre foi Cristo. Detalhe, explicando um texto do AT, a sua pregação foi por completa cristocêntrica. E você me pergunta por quê? E a resposta mais óbvia é: toda a Bíblia é sobre Cristo. E o eunuco etíope, bem como seu amigo de trabalho, precisam dele para a salvação. Voltando aos seus amigos, quais as perguntas que eles estão fazendo? Diante de quais deuses eles se prostram? Eles estão buscando prazer. Diga-lhes, os antigos salmistas já cantavam: na presença de Deus há fartura de alegria. Eles andam procurando por segurança e estabilidade na vida.
Pregue-lhes. Os antigos já nos falaram. O nosso Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Ele é a nossa torre alta, o nosso abrigo forte. Estão à procura de paz, irmãos? Só Deus a tem de verdade. Pois bem, percebam que embora as nossas perguntas sejam diferentes, Deus tem uma mesma resposta para todas elas: Cristo Jesus. Ele se viu triste na cruz do Calvário, no seu lugar, para fazê-lo feliz eternamente. Ele foi alvo da justiça perfeita e total de Deus quanto aos nossos pecados, com o propósito de nos dar perdão para sempre. Ele foi desprezado pelos homens e esmagado pelo Pai, a fim de que eu e vocês fôssemos recebidos nos céus como filhos adotivos de Deus para a glória de seu nome. Pecadores, portanto, precisam ouvir o Evangelho. Cristãos, por sua vez, precisam pregar e conversar, de modo a apontar para Ele sempre, irmãos. Aprendamos com os mestres. Aprendamos com este texto. Por fim, o texto ainda destaca outra verdade básica acerca da pregação. A pregação do Evangelho não é o final da vida cristã. É apenas o começo, como encontramos aqui. Sim, o eunuco ouviu o Evangelho. Mas e depois? O que ele fez durante a recepção do Evangelho e o encontro com Cristo na glória? Verso de número 36. Lucas nos diz que, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Aos que recebem Cristo como Salvador de suas vidas, o batismo lhes é apontado como o próximo passo. Eles precisam receber o sinal da aliança que Deus tem com eles, e eles precisam ser inseridos pelo batismo, porta inicial, na família de Deus, a igreja. E quem está apto para o batismo, Renan? Lucas nos ensina, irmãos, nos dando as palavras de Filipe e as palavras do eunuco. Primeiro disse Filipe, verso 37, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco, por sua vez, respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é o que chamamos de profissão de fé. A única coisa que Deus espera de pecadores que querem se batizar é uma profissão de fé crível, marcada por um genuíno arrependimento de pecados. E foi exatamente isso que Filipe viu neste eunuco africano. Por isso, irmãos, sem demora, verso 38, Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. O texto, como nós podemos ver, não nos indica, por mais que alguns quisessem, a forma do batismo deste eunuco. Os irmãos batistas e os irmãos pentecostais vão interpretar as expressões desceram a água, do verso 38, e saíram da água, do verso 39, como evidências de um batismo por imersão.
Mas o texto não é explícito, irmãos, claro quanto à forma. Lembrem-se vocês, por exemplo, os nossos irmãos estavam em uma estrada deserta. É provável que tenham encontrado pouca água. Além disso, os verbos desceram a água e subiram da água se referem aos dois, Filipe e o eunuco. Teríamos que concluir, seguindo a lógica destes irmãos, que os dois mergulharam na água. Certamente não foi o caso. Finalmente, irmãos, há dezenas, centenas de pinturas que remontam ao primeiro século ou aos primeiros séculos, que trazem o celebrante e o batizando dentro d'água, com água até o joelho. Por tudo isso, cristãos reformados, diferentemente de outros grupos, insistem que não devemos enfatizar a forma do batismo. Nós não dizemos que a nossa forma, por exemplo, a aspersão, é a única correta. Nós não temos base bíblica para tanto. Mas insistimos que a forma não deveria ser enfatizada ou valorizada demais. O que precisa ser destacado aqui é que o eunuco não foi apenas alcançado pelo Evangelho, ele foi batizado no nome da Trindade Santa. E depois, Renan, como foi a vida cristã deste nosso irmão africano? Não temos muitas informações, é verdade. Temos apenas o que Lucas registra nos 2 últimos versos desse texto. O de número 39 nos diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Muitos irmãos gastam horas, energia, força, fazem pesquisas gigantescas para entender esta primeira parte do versículo, para explicar o inexplicável arrebatamento de Filipe. Irmãos, eu não tenho detalhes, você também não tem. Lucas não se ocupou com eles. Eu acho que basta nos dizer o seguinte: Deus, de maneira extraordinária, transportou seu filho daqui para ali. Glória a Deus por isso, ponto. O mais importante vem depois, irmãos. E esta informação, sim, está clara. Quer Filipe tenha sido transportado deste ou daquele modo, eu sei que o eunuco voltou para a África cheio de alegria no coração. Ele saiu de Jerusalém triste, porque sequer podia entrar no templo. Ele saiu de Jerusalém cheio de dúvidas, porque não conhecia o seu Salvador. Ele saiu de Jerusalém sozinho, lendo um livro em seu carro. Mas agora ele está voltando para casa, com o Evangelho de Jesus Cristo no coração, acompanhado pelo próprio Espírito de Deus e, portanto, cheio de gozo espiritual, irmãos. E quando chegou, o que foi que ele fez, Renan? Não sei de tudo, mas eu tenho para mim, irmãos, que ele fez a mesma coisa que Filipe fez pelo resto de seus dias. Eu acho que ele foi pregar o Evangelho na África. O verso de número 40 nos diz que Filipe, porém, apareceu em Azoto
e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Percebam o tempo verbal empregado por Lucas. Ambos, Filipe e o eunuco, não apenas pregaram, não somente ouviram, não foram batizados e ponto, não, os dois seguiram a vida, cada um em seu contexto, cada um em sua cidade, os dois seguiram pregando. É assim que seguiremos também, irmãos, pregando. Antes de tratar desta pergunta, outra igualmente importante: já começamos a vida cristã? Você já começou? Quero dizer, você já foi alvo do evangelho e depois disso já recebeu o sinal do batismo, a entrada no povo de Deus? Ao longo das últimas décadas, se tornou comum dizer: eu aceitei a Jesus. Ou de ouvirmos pregadores que dizem: aceitem a Jesus. Embora não nos pareça uma informação ou uma fala nociva de início, irmãos, pode ser extremamente perigosa, pois ela parece sugerir que salvação é algo que nós fazemos, que não estamos mortos, como a Bíblia diz, estamos apenas doentes. Mas não é o que os nossos irmãos nos dizem neste texto. Os dois nos dizem que para a salvação nós temos a Cristo, e que precisamos crer nele e no que ele fez por nós. Ninguém é salvo por aceitar Jesus. Todos os salvos o são porque foram aceitos por Deus no lugar de Jesus. A pergunta é: você já foi? Você também já se viu humilhado, como o eunuco, por não entender sequer a palavra de Deus, ou por não conseguir viver uma vida reta a fim de conquistar os favores de Deus? Se ainda não, meu irmão ou meu amigo, eu oro para que você o faça nesta tarde, pois é assim que a vida cristã começa de verdade, com uma obra invisível do Espírito do lado de dentro, nos capacitando do lado de fora para crer em Cristo e para nos arrepender de nossos pecados. E depois, Renan, como o próprio eunuco testifica, precisamos de batismo. Não vamos enfatizar a forma do batismo, claro que não. Nem diríamos aqui que alguém sem batismo não pode ser salvo. Nós somos salvos por causa de Cristo. Contudo, irmãos, não desejar o batismo é estranho à experiência cristã e é contrário ao ensino da palavra de Deus. Não desejar o batismo é semelhante àquele jovem que diz à namorada: eu quero viver com você todos os dias da minha vida, só não quero assinar o papel. Eu a amo de todo o meu coração, só não me obrigue a casar. É mais ou menos isso o que dizemos a Cristo quando não recebemos o batismo. Pois o batismo marca o convertido como sinal da aliança de Deus.
e o coloca imediatamente dentro da família do Senhor. Sim, Deus tem uma família. Como a sua, ela também é imperfeita. E como a minha, ela também é cheia de pecadores. Inclusive eu tenho um pecadorzinho pequeno agora lá em casa. Minha sogra se assusta, mas eu chamo ele de pecador mesmo. Pecador Cael. Cristo vai te salvar. Eu sei que a igreja é feita de pecadores, irmãos. Mas a sua família não é. No seu trabalho não tem pecador, não. Na escola só tem santo, anjo de Deus. Nós somos imperfeitos, pecamos às vezes uns contra os outros e contra pessoas que nem são do nosso meio. Mas tenhamos cuidado no trato com a igreja, pois Deus a chama de sua família. Ele a vê como uma noiva preciosa de seu filho. Batizar-se então é tornar-se família. É receber o anel de Cristo, o compromisso dele conosco. Se você ainda resiste, se ainda não fez, o conselho bíblico é: faça o quanto antes. Assuma esta relação com Cristo publicamente e receba também publicamente os privilégios do povo de Deus. Agora, voltando ao início desta aplicação, eu lhes pergunto de novo: será que seguiremos pregando? Ou crescendo? Ou discipulando? Ou dando frutos como os nossos dois irmãos do texto? O eunuco voltou à África pregando o evangelho. Era apenas um homem e nós não sabemos de tudo o que ele fez. De alguma maneira, o resultado nós conhecemos. Um continente começou a ser alcançado pelo evangelho. E pessoas como Tertuliano e Agostinho foram alvos deste evangelho que entrou através deste africano. Filipe, por sua vez, vai desaparecer quase que por completo do registro bíblico. Um comentarista escreve: ele vai sair da cena, abrindo espaço para Saulo, que vai ser transformado em Paulo o apóstolo, o maior evangelista do primeiro século. Mas Filipe parece não se preocupar com isso. Ele não desiste de evangelizar ou pregar, porque vai sair de cena. Não, irmãos. Quando finalmente ele reaparece em Atos 21, em 2 curtos versículos, muitos anos depois, ele ainda é chamado de Filipe o evangelista. E àquela altura, ele já tinha 4 filhas, que por sua vez também já evangelizavam. Será que poderiam dizer o mesmo de nós, irmãos? Será que pregaríamos mesmo que não houvesse holofote ou destaque? Será que nos ocuparíamos com o discipulado somente ou primeiramente dos nossos filhos e não de multidões? Em vez de sempre nos preocupar com o ministério público, irmãos, o que fizemos, fazemos, podemos fazer diante e para as pessoas. Cristãos devem se ocupar primeira e principalmente com o evangelismo e discipulado de suas próprias famílias. A propósito, é de lá que surgem os melhores obreiros da igreja. Recentemente, em uma reunião com os presbíteros e diáconos de nossa igreja, eu lhes disse o seguinte: quando empresas vão contratar alguém,
Elas se preocupam com currículos e referências profissionais meramente. Não perguntam de nossas famílias. Dizem ou pensam, trata-se de uma questão pessoal, particular. Eu entendo. Não é assim que as coisas funcionam na igreja, irmãos. Orientando Timóteo sobre presbíteros e diáconos, que por sua vez deveria ensinar a igreja, Paulo disse: vejam se estes homens lideram bem as suas casas. É claro que não é a única coisa que qualifica alguém para o ministério, mas certamente é uma das mais importantes, irmãos. Por isso, oficiais da igreja, homens e mulheres que ocupam cargos de liderança entre nós, aspirantes, candidatos ao sagrado ministério, atentemos para esta mensagem antes de liderar a igreja. Nós precisamos liderar a família. Antes de ganhar o mundo inteiro para Cristo, meu irmão, se ocupe em ganhar sua esposa, em discipular seu filho. Aos membros da igreja, que vez por outra precisam escolher e apontar seus líderes, a mensagem é a mesma. Não olhem apenas para habilidades ou carisma, para forma ou conteúdo. Olhem para dentro. Perguntem-se se ele é um bom pastor em casa. Se é, será um bom pastor aqui. Pergunte se ele tem discípulos de Cristo na família. Se ele os lidera em piedade e amor. Se ele ou ela, como o eunuco e como Filipe, segue pregando, crescendo, perseverando em Cristo, apesar das circunstâncias. A questão é importante demais para a pregação do Evangelho. Falando desta, e voltando à introdução de nossa mensagem, qual é mesmo o seu grande segredo? Embora fossem diferentes, Deus usou os 3 pregadores de Genebra no século XVI para promover o avanço de seu Evangelho. Por quê, irmãos? Porque Deus, e não os pregadores, é o segredo da pregação. É sempre Ele que torna grande nos corações dos ouvintes o que pregadores só são capazes de fazer pequeno, com textos e falas. Era o que acontecia com as pregações de George Whitefield, pregador calvinista do século XVIII. Falando sobre ele, um pastor experiente da época disse: Whitefield nem sempre está de posse da melhor pregação, mas ele sempre parece estar acompanhado por Deus. Essa é a questão, irmãos. Façamos o nosso melhor. Obedeça às ordens expressas de Deus na palavra. Tenhamos Cristo como o centro e o fim de nossas pregações. Sigamos pregando, crescendo, discipulando, perseverando. Mas ao final do dia, dependamos de Deus. Oremos para que Ele esteja conosco, quer em casa ou na igreja, a fim de que Ele produza nos corações o que nós não podemos fazer sozinhos. Pois Ele é mesmo o grande segredo da pregação do Evangelho.
Fiquemos de pé, irmãos, e terminemos adorando a Deus com mais uma canção. Seja a nossa oração em continuação. Em continuação, tornaremos teu nome conhecido e desejado entre as nações. Sem carne
Meus irmãos, fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor nesta tarde. Senhor, nós queremos te dar graças. Queremos te louvar, ó Deus, por prestarmos um culto agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estar aqui. Senhor, Tu és, como ouvimos aqui, o segredo da pregação. És Tu, Senhor, que pode transformar, restaurar, renovar vidas, ó Pai, quando abrimos a nossa boca em pregação. É por meio dela, Senhor, que o Teu Evangelho avança. Te louvamos, Pai bendito, por causa deste Evangelho, pois é Ele, Pai, que nos permite entrar no lugar santo dos santos. Obrigado, Deus, pela cruz de Cristo. Meu Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude para que sejamos obedientes e preguemos o Teu Evangelho. Ó Deus, nós precisamos ouvir as perguntas que as pessoas estão fazendo, Senhor. Sejam na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja na universidade ou na escola. Nos ajude, Pai bendito, a respondê-las. O que te pedimos, Pai, é que a nossa pregação tenha como resposta Jesus Cristo. Por isso, Deus, louvamos o Teu nome por aqueles que passaram, ó Deus, por nós e nos ensinaram a Tua palavra. Que continuemos, Pai bendito, a aprender com aqueles que nos ensinam. Oh Deus, como foi bom, Senhor, ouvir o Teu Evangelho e hoje podermos estar aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome. Meu Deus, queremos continuar seguindo pregando. Queremos, Senhor, continuar crescendo, discipulando e dando frutos para a Tua glória. Principalmente, Deus, em nossas casas. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós se temos negligenciado a nossa casa, Senhor, a nossa família. Meu Deus, nos perdoe, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos leve em paz para casa. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado na Tua presença. E uma semana, Senhor, abençoadora. Que no nome do Teu Filho Jesus preguemos o Teu Evangelho. Livra-nos do mal, Pai bendito. É assim que te pedimos, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Amados irmãos, antes da bênção apostólica, pedimos que você cante o refrão desta música e espere que o pastor, os presbíteros, cheguem até a porta e possa cumprimentá-los com a paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Cantemos, irmãos.